vamos nesse primeiro vídeo revisarmos a Proclamação da República, vídeo 1 do terceiro ano. A Proclamação da República, ela foi fruto de todo um processo de desgaste pelo qual passou a monarquia brasileira, o governo de Dom Pedro II, que apesar da longa duração, devido ao acordo tático entre ele e a elite rural, onde ele fazia as vontades e governava em benefício da mesma, por algumas razões ele começou a ser questionado e começou a ruir. Nós tivemos as disputas com a Inglaterra, a questão Christie, nós tivemos as pressões inglesas pelo fim da escravidão, desde 1810, reforçadas pelo Bill-Aberdeen, que acabaram resultando na proibição do tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz. Nós tivemos o movimento republicano, fruto do crescimento urbano, do fortalecimento das classes médias, surgimento do Partido Republicano em 1870, o Partido Republicano Paulista em 1873, o Manifesto Republicano do Quintino Bocaiúva. Nós tivemos a Guerra do Paraguai, que trouxe o exército vitorioso para essa disputa. O exército sai do Brasil monarquista e volta da Guerra do Paraguai republicano, passa a ser um instrumento de força, de questionamento da monarquia e das escolhas políticas e econômicas da monarquia. O exército passa a defender um Estado centralizado, forte, uma política de incentivo à indústria. Entra de cabeça na campanha republicana, reforçando um movimento que até então parecia incapaz de atingir a monarquia. Nós tivemos a questão religiosa, as disputas pelo controle da Igreja Católica no Brasil entre o Papa e Dom Pedro I, a questão do padroado, do beneplácito, que acabaram colocando a Igreja Católica em confronto com a monarquia. Todos esses elementos, eles se somaram dentro de um caldeirão fervendo e que foram aos poucos minando a resistência da monarquia, que pareceu incapaz de se adequar a essas mudanças na sociedade como um todo. O crescimento das cidades, o surgimento da classe média, o fortalecimento político do exército, a questão abolicionista, que no Brasil era demais importante. Os escravos eram as mãos e os pés do Senhor, e o Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Só que enquanto o Brasil ficava negociando para atrasar o fim da escravidão, como por exemplo as leis para inglês ver, a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários, internamente a sociedade já mudava. Nós tivemos fazendeiros paulistas incentivando a imigração, principalmente italiana, abrindo mão do trabalho escravo e suas fazendas se tornando mais produtivas. Nós tivemos o acréscimo da força de resistência do próprio escravo, que agora já não fugia para florestas distantes, não, ia fundando quilombolas nas cercanias das cidades, ameaçando até fisicamente a existência das mesmas, e sendo uma ameaça constante a essa elite branca escravocrata, porque o Haiti era logo ali, e as lembranças da revolta popular de escravos no Haiti estavam muito vivas na cabeça dessa elite. A Lei Áurea foi muito mais entregar os anéis do que perder as mãos e os dedos. Por quê? Porque, na verdade, a Lei Áurea, ela acelera o processo de proclamação, porque o último bastião de resistência da monarquia, de apoio à monarquia, eram os barões, os grandes latifundiários escravocratas. Mas esses não ficaram satisfeitos com a maneira que a monarquia conduziu a abolição. Eles queriam uma abolição
indenizada. Eles queriam receber pelo fim da escravidão. Não receberam e romperam com essa monarquia, e foi o último braço, o peso decisivo na proclamação. Sem apoio nenhum, a monarquia caiu de podre. Sem apoio popular, o povo não foi convidado a participar da proclamação, foi excluído desse processo, e por isso essa proclamação ela não rompe com o processo histórico brasileiro. A situação social brasileira, como ela era antes, ela perdurou. O negro liberto ele não foi incorporado à sociedade, como bem diz o Samba da Mangueira, né? Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Só que essa aliança entre a elite rural e o exército, ela durou muito tempo, muito pouco tempo, porque ambos tinham projetos diferentes de Estado. O exército queria um Estado centralizado que incentivasse a indústria e ditatorial, segundo os conceitos tão defendidos por Benjamin Constant no Clube Militar, e que vinham do positivismo francês do filósofo Auguste Comte, né, que está presente até hoje na nossa bandeira com a frase ordem e progresso. Não era possível, na visão positivista, atingir um progresso sem um Estado forte que controlasse as revoltas e as oposições. Os fazendeiros, por outro lado, queriam a manutenção desse Estado descentralizado, agrário exportador, com pouco investimento social. Por isso, o exército toma a dianteira no processo e, com o seu chefe, líder máximo, Deodoro da Fonseca, proclama a República, que no mesmo dia é reconhecida pela Assembleia, instaurando-se a mudança de regime no Brasil. Mas isso é uma outra história que a gente vai contar a partir da semana que vem.